Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada. Entramos aqui em pós-temporada, com algumas conversas, como tínhamos prometido, algumas entrevistas com os nossos heróis da subida de divisão. E vamos já direto só ao assunto, não há muito o que introduzir. Eu estou aqui, Henrique Carrilho, estou com o meu companheiro de sempre, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E estamos hoje aqui, como já viram aí no título do episódio, com dois dos grandes nomes desta época e desta subida. É ele, o Ricardo Teixeira, e o repetente no Conversas de Bancada, Carlos Alves também. Meus caros, muito bem-vindos. Bem-vindo de volta, Obrigado. Carlos. Bem-vindo ao Conversas, Ricardo. E sem grandes demoras, só perguntar-vos como é que vocês estão nestes dias de férias, como é que os têm aproveitado? Porque estavam-me a ligar, alguém me estava a ligar. Eu estava a dizer que ainda estou aqui por Coimbra, ainda estou a levar as férias com calma, mas tem sido tranquilo, ainda a recuperar da festa. E ainda a encontrar muita gente na rua a felicitar-me pela fase de subir, por termos subido, não é? O que é incrível, não estava à espera. Ainda hoje de manhã fui ao Mercadona, encontrei o nosso Marcos Paulo e estavam lá uns 5, 6 miúdos que nos pediram para tirar uma foto. Eu escondi o meu carrinho das compras, que eu não queria que eles dissem que eu estava a comprar. Não, estou a brincar, mas pá, é incrível sentir o carinho da cidade. E como ainda estou cá por Coimbra, ainda estou a sentir isso, por isso tem sido incrível. Pá, eu também já vim para o Porto, já não estou por Coimbra e tenho aproveitado agora para desligar um bocado mais, estar com a família, ter estado bom tempo, ir à praia, relaxar. Agora estamos de férias, acho também é a altura para isso. Belíssimo, muito bem. Vamos começar aqui com um bocadinho a parte mais pessoal de cada um. Vou começar por ti, Carlos. Tiveste aqui uma grande época há 2 anos. Entretanto, fizeste uma época no FAF e agora voltaste. A sensação que nos dá é que tens tido épocas bastante boas, mas perguntar-te se sentes que te falta alguma regularidade, que compares aqui se calhar um bocadinho os grupos que apanhaste na Académica que apanhaste no FAF, dá-te mais experiência trabalhares com diferentes grupos ou tinhas preferido ter um grupo de trabalho mais constante, por exemplo, 3 anos seguidos na Académica? Como é que têm sido estes 3 anos de adaptação? Eu já disse isto numa entrevista que me fizeram logo no final da festa de subida. Eu não sei se foi para o Diário de Coimbra ou para Notícias de Coimbra, já não sei. Mas disse que não é coincidência que as minhas duas melhores épocas individuais foram aqui em Coimbra, porque trouxe a minha vida toda para aqui, dediquei-me só à cidade e ao clube, e as pessoas tipo, sempre foram mesmo muito carinhosas comigo, e isso ajudou-me sempre dentro de campo. Acho que as minhas épocas aqui foram sempre em crescendo, foram sempre, começaram sempre mais tranquilas, mas depois trazia mais regularidade. Mas é o guarda-redes que eu gosto de ser, não gosto de ser o melhor nem o pior, gosto de ser um gajo tranquilo e regular. E claro que na altura que estive aqui no primeiro ano gostava de ter ficado o segundo ano, mas depois as coisas não se concretizaram por um motivo ou por outro. Mas graças a Deus voltei e tive a época mais feliz da minha vida, graças a Deus. Sim. Muito bem. Perguntar-te também a ti, Ricardo, foi a tua primeira grande época de sénior em que tu fazes assim um grande conjunto de jogos, vamos dizer. São 33 jogos, acho que foste o jogador este ano com mais minutos da Académica. Parabéns por isso. Obrigado. Perguntar-te se quando chegaste o ano passado, em janeiro, se estavas à espera de ficar tanto tempo, chegaste, já não foi por empréstimo, foi contratado mesmo, se estavas à espera de pegar tão rapidamente esta época destaca e de ter tanto destaque, ou se estavas à espera de ir construindo o teu lugar no 11 inicial da Académica? Ao chegar, pronto, eu ano passado cheguei ali por volta de janeiro e até cheguei ali numa fase um bocado complicada, faltavam dois jogos para saber se íamos à fase de subida ou não, que depois acabámos até por não ir. E a ideia passava muito por ter ali um período de adaptação, o ano passado, aquela meia época,
pá, começar-me a integrar também com o clube, com o Mister, com as ideias. E este ano senti, pronto, que apostaram bastante em mim. Fiquei muito contente, senti que também correspondi dentro do campo e é como tu dizes, foi até agora a minha melhor época como sénior, com mais jogos, com mais regularidade, mesmo até em termos de equipa, desportivamente subimos divisão, nunca tinha tido uma época assim com um feito, assim, nem é por ar, é mesmo um feito. Portanto, fazendo um balanço geral, muito contente por termos subido, pela época que fiz individualmente, mas também coletivamente, e pronto, acaba por ser isso. E diz-me uma coisa, Ricardo, como é que tu reages? Tu chegas à Académica o ano passado, ainda fazes ali alguns jogos, e como é que tu reages este ano a começar a época a lateral direito? Foi foi uma surpresa para ti ou andaste Uh, na época nessa posição? Ou seja, eu na altura em que estive no Leixões, da última vez, eu ainda cheguei a fazer ali um joguito ou outro, meio que lateral, e jogávamos com uma linha de 5, ou seja, meio que lateral, meio que ala, mas coisa pouca. E quando cheguei já o ano passado, o Mister tinha assim um bocado a ideia de que se fosse preciso, eu podia ser adaptado ali. E então, logo na pré-época, nos amigáveis, muitas vezes eu fazia, por exemplo, 40 minutos a central, por exemplo, a primeira parte da central, e como ainda estávamos à espera de que gente chegasse, também ia experimentar algumas coisas novas, fazia, por exemplo, às vezes meia hora, 40 minutos também a lateral, e o Mister no primeiro jogo acabou por optar que eu jogasse a lateral e pronto, assim foi. Mas não foi muito surpresa porque naquele último amigável que tivemos com o Marialvas, eu já tinha jogado a lateral e na altura até tinha feito uma assistência e isto se calhar o primeiro jogo do campeonato vai ser por aqui que eu vou começar. Pronto, e acabou por ser, mas foi o único jogo que fiz aí também. Foi, exatamente. Não correu muito bem para nós. Que aliás, depois até, não sei se foi um ou se foi 2 jogos depois, no jogo do Santarém, em nossa casa, foi logo no jogo a seguir, se não me engano, que estávamos a jogar com o Jorge, lateral direito já, e entretanto há uma substituição e passa o Kaká para o lateral direito, e depois o Kaká também estava com algum problema físico, o que é que... E vais tu? Não. Não? E ainda vai o Leandro para o lateral direito, o Mister perguntou ao Leandro se ele pode Pois fazer foi lateral direito. expulso. E ele tinha dito sim, entretanto o Leandro é expulso a lateral direito e aí sim vou eu E para o aí é que vais lateral tu. e ainda acaba o Montesa central. Foram as duas únicas vezes. Depois foi sempre a central. Epá, a adaptação do Edson a lateral é um Foi. achado nesta época. Sim, sim, ou seja, eu tenho ideia que o Edson já há alguns anos que vem fazendo um bocado essa posição, não sendo a posição primária dele, Não, mas quando ele depois esteve até no Aves, dividiu entre extremo e exatamente. lateral direito. Exatamente, ele já em algumas equipas foi fazendo isso e a adaptação dele até vem de uma semana em que nós estamos parados para seleções e tivemos a fazer alguns amigáveis e o Jorge estava na seleção dele e não tínhamos lateral direito. Ou seja, ou era eu a fazer novamente aquela adaptação e então o Mister optou por experimentar lá o Edson e a partir daí não saiu mais dali. E a partir daí é história, não é verdade? Sim. O Mas animal. olha, começámos aqui a falar sobre o início da época, sobre essa tua semi-adaptação, chamamos assim, Ricardo. Mas queria-vos perguntar, porque não foi um início fácil da época, esta época, e esta história desta temporada 25-26 da Académica de facto dava um filme, porque começamos de uma das piores formas de sempre e se calhar atingimos ali um fundo do poço, como lhe chamámos aqui no Conversas de Bancada, com a eliminação frente ao Marialvas, surpreendente por todos os motivos e mais alguns, a começar pelo histórico, de ser o Marialvas não desprezando, mas sendo o Marialvas e sendo a Académica, ser em casa da Académica, ser na primeira eliminatória da Taça, depois de uma vitória até relativamente tranquila nesse tal jogo que vocês falaram, de pré-época, que foi o último. Portanto, gostava de vos perguntar como é que foi para vocês esse início de temporada. Carlos, tu se calhar que já tens um bocadinho mais de experiência,
como é que o Balneário lidou com isto? Um arranque em falso, nervos, expectativas, muita pressão, imagino, nessa altura. Sim, imagina, nós não começámos bem, mas não estávamos a jogar assim tão mal. Eu acho que na altura estávamos a criar bastante. Eu até acho que houve momentos que ganhámos vários jogos seguidos que não estávamos a criar tanto como nessa altura. Se bem me lembro, o jogo do 1º de dezembro foi dos jogos que criámos mais, temos 2 bolas na barra e coisas assim do género. O jogo com o Marialbas também é um jogo de sentido único, que eles tiveram o mérito deles em ganhar, como é óbvio, mas que claro que depois dentro do balneário, opa, foi um soco no estômago e tudo aquilo que se passou na bancada. Mas dessas coisas eu retiro as coisas positivas. E nisso há uma história engraçada, que é a malta chega ao balneário no fim do jogo com Marialbas, tudo com um melão de caraças, como é óbvio. E pá, de repente diz o Casca assim do fundo do balneário: malta, calma, no ano passado fui eliminado pelo Marialbas e subi divisão, por isso este ano vai acontecer o mesmo. E opá, ironicamente assim foi. O Tondela no ano passado é eliminado pelo Marialbas e subiu divisão. E o Casca teve a premonição certa. E o que é verdade é que no jogo a seguir ganhámos ao Belenenses e esse jogo deu-nos o boost de confiança necessário. Mas nós, mesmo nesse jogo com o Belenenses, opa, claro que tínhamos alguma pressão, porque sabíamos que vínhamos num momento mau, mas nós confiávamos muito em nós, porque é o que eu já disse, nós estávamos a jogar bem e a criar, e sabíamos que as coisas iam surgir naturalmente, e sempre houve mensagem positiva dentro de nós. Por mais que o barulho cá fora fosse negativo, este balneário teve um mérito muito grande de ter sempre uma mensagem muito positiva, e o homem também. E para além do balneário ou do grupo de jogadores em si, a relação com o treinador, com o António Barbosa, como é que foi, sobretudo nesse momento-chave? Qual foi aqui a chave para o grupo se manter tão unido e junto, sobretudo com Imagina, o treinador? as pessoas não conhecem o Mr. António Barbosa, mas ele é mesmo linear. Tipo, quer tu ganhes, quer tu percas, ele mantém sempre a mesma postura. E é isso que eu estou a dizer. Nesse dia que a gente perdeu com o Marialbas, a postura dele foi a mesma que depois quando ganhámos ao Belenenses, percebes? Tipo, ele manteve sempre uma postura muito positiva, muito de jogo a jogo. Quando as pessoas de fora veem nós a dizer o jogo a jogo, muita gente acha que é tanga, conversa de futebol. Mas por acaso este ano foi mesmo jogo a jogo, fomos mesmo passo a passo, crescendo aos poucos, e claro, como isso nisso tem o mérito principal, que soube manter a moral do grupo, e nós demos as mãos e soubemos ultrapassar isso. E graças aliás, à premonição do Casca, aqui é que estamos nós. desculpa estar aqui a interromper, até acho que o Mister, em relação a essa questão de gerir, ou por assim dizer, eu acho que ele até aproveita os momentos certos. Por exemplo, se calhar ele, se tiver que dar uma palavra a um jogador onde eu tenho que corrigir a seguir a um jogo, se calhar se tivermos uma derrota, ele não vai fazer logo aquilo naquele momento, porque pá, percebe também o momento, sabe que o jogador. Nós somos os primeiros a saber que erramos. E se calhar quando temos uma vitória, ele aproveita aquele momento que estamos mais em alta, mais cabeça tranquila, e olha, pá, ali no jogo passado, ou mesmo neste jogo, pá, tiveste mal aqui e acolá. E acho que ele também nesses momentos sabe gerir muito bem. Sim. Mas vocês estão aqui com o menino que leva mais duras do Mister. Atenção. Sim. Foi ele que levou mais ele é dura. bebé chorão. Ele é bebé chorão. Não, Não, porque o Mister ama, como o ama, é quem dá mais duras. O Ricardo Teixeira Isso leva duras do treinador e também levou umas duras aqui de conversas de bancada de tempos a tempos. Não, mas o Mister, pronto, eu sei que é para tirar o melhor de mim e me potenciar ao máximo. Aliás, nós tivemos várias vezes esta conversa ao longo do ano, que ele fazia isto para tirar o melhor de mim, porque sentia que assim conseguíamos picaçar e tirar o meu melhor. Mas todos os dias, às vezes até brincávamos, do género, hoje não levaste uma dura, amanhã vais levar a dobrar, porque senão o jogo não vai ser igual, senão não vais estar bem no jogo. Pronto, mas sei que era para o meu bem. Isso é uma belíssima ponto para aquilo que eu te queria perguntar a nível mais pessoal, que é, nomeadamente eu, no início da época, critiquei-te um bocadinho, sobretudo por deixares um bocadinho de espaço nas costas, e nem era tanto ti individualmente, mas era às vezes alguma falta de coordenação entre os centrais. Acho que tu e o Gui Silva, sobretudo ao longo da época, foram melhorando bastante, e tu melhoraste não só a tua química ali
na defesa, mas também a tua parte individual também, que acabaste agora no final da época pelo Henrique a ser nomeado como Ricardo Beckenbauer. Já não era só a tua capacidade de construção ali logo com o meio campo defensivo, eram bolas longas, autênticos mísseis lá para a frente. Uma pré-assistência para o Cascavel que ainda me ficou na cabeça. Sentiste esta evolução também? Foi um mérito que sentiste esta época? Sim. Senti que evolui bastante. Pronto, puxando um bocado a brasa a minha sardinha eu, mas também a equipa toda, pronto, é isto que fomos falando aqui, a época não começou bem, mas senti que a equipa toda foi crescendo, mas pegando aqui, pronto, um bocado mais individualmente, também é mais fácil jogar melhor quando a equipa está bem, porque lá está, futebol é um desporto de equipa, ou seja, vou dar um exemplo, eu sou ali o central do lado direito, se o Edson, que é ali quem está mais próximo de mim, estiver muito bem no jogo, ou seja, se o extremo não passar pelo Edson, vai ser menos vezes que vai vir de frente para mim. Ou seja, são menos vezes que eu vou estar exposto. Estão a querer perceber o que eu estou a querer dizer? Mas sim, senti essa evolução. E acho que muita desta evolução também só vem com o jogo. Desculpem. Podemos falar que o treino é importante, como é óbvio, e a maneira como treinamos também se reflete no jogo, mas há muita coisa que só se ganha mesmo jogando, estando lá dentro. E pronto, eu fiz bastantes jogos e acho que isso está diretamente ligado ao facto de também ter evoluído bastante. Boa, espetacular. Depois dessa fase inicial mais dura, a Académica começou a melhorar aos olhos vistos. Eu acho que esse jogo, essa vitória com o Belenenses foi muito importante. E depois entramos aí numa fase que tem um sabor doce amargo ao mesmo tempo, que foram 11 jogos seguidos sem perder, que é uma estatística impressionante, mas ao mesmo tempo 7 empates, 6 deles seguidos. A malta começava-se a perguntar já se era de propósito que os empates vinham ou não. Perguntar-vos muito especificamente, há alguma forma de jogar ou algum mindset que vocês percebam que torna mais provável o empate? Porque é que aconteceu tanto empate seguido? Olha, o que eu acho é que quem dera a Académica noutros anos ter estado tantos jogos sem perder, não é? E, e, e a diferença deste grupo de trabalho, pelo menos para a outra Académica que eu tive cá, é que tinha malta muito mais experiente, que jogava o jogo de forma diferente, de uma forma mais adulta. Opa, e muitas vezes quando não dava para ganhar também não se perdia. E como sabem, a Liga 3 permite que isso aconteça porque é um formato de campeonato que eu não sou muito, assim tão fã, porque chega ali a janeiro e tudo o que ficou para trás. O que Vai estar interessa correto. o que interessa é passar. E eu acho que o mindset naquela altura era um bocado esse, tipo, nós queríamos era passar à segunda fase, nós queríamos já estar dentro dos primeiros 4. E aqueles empates foram-nos permitindo estar. Óbvio que a gente não queria empatar, porque até me lembro que desses 6 empates há 3 que deixámos fugir assim mais para o final, que é Sim. um Mafra em casa ou o Amora fora, e ainda há outro, mas que já não me recordo. São os jogos dos 3 centrais, em que a coisa depois tendeu ali nas alterações para 3 Sim, centrais. já não me recordo ao certo, mas óbvio que esses 3 podíamos ter ganho e tivemos esse azar, mas também não perder neste campeonato é muito importante. E eu acho que em qualquer campeonato é importante para quem quer estabilidade, porque depois desses 6 empates, se vier uma vitória, é uma fase positiva. A verdade é essa, que a Claro. equipa está sem perder há 7 jogos. E esta equipa acho que foi muito adulta. E mesmo esses 7 empates nunca se deixou esmorecer por não ganhar. Olhávamos sempre, lá está, é aquilo que eu disse há um bocado, olhávamos sempre pelo lado positivo. 6 jogos a empatar são 6 jogos sem perder. E essa positividade trouxe-nos até aqui. Chegamos aqui à fase em que a Académica, chamamos assim, a fase da explosão, né? Que é a fase final de uma fase bastante dura, com 2 jogos consecutivos com o Amarante, um com o Guimarães B, em que a coisa não corre bem, depois Belenenses. Perguntar-vos se vocês, em que momento é que o balneário, e sei que certamente o politicamente correto que vocês me vão dizer é desde o primeiro dia que acreditaram que a Académica podia subir, mas
houve ali algum momento na fase de subida em que vocês disseram, alto lá, isto de facto a coisa está-se a encaminhar e estamos a chegar lá, ou não? Eu posso dizer que foi ali após aquelas, acho que foi 4 vitórias seguidas. Ou Eu já seja, me estava a rir, Ricky, porque sabes aquela expressão, depois dessas 4 vitórias seguidas, eu virava para o Ricardo e dizia assim: pronto, está feita a pomba. era. Mas, ou seja, nós começámos ali com uma vitória logo no primeiro jogo. Exato, contra o Guimarães. E depois iríamos ter o segundo com o Amarante, que foi adiado por causa das cheias. Exato. Mesmo isso, até para o geral da época, faz mesmo uma época de filme. Tivemos ali inundações na academia e tudo. Pá, tinha tudo para dar certo. Ou melhor, tinha tudo para dar errado e acabou por dar certo. Mas pronto, tivemos esse jogo adiado e depois fomos a Belém e perdemos. E acho que a seguir esse jogo de Belém nós temos 4 vitórias seguidas, se não me engano, que é Santarém, Varzim, Mafra E Trofense. e Trofense, exatamente. E eu acho que aí depois nós olhámos um bocado até para a tabela e na altura, se não me engano, estávamos empatados com o Amarante e íamos ter esse jogo em atraso. E estávamos naquela, rapaz, se ganhamos ao Amarante este jogo, ainda nos distanciamos deles, pá, temos aqui já muita margem de manobra, isto pode começar a dar. E aí começamos a entrar já numa fase, pelo menos fomos pensando isso, que poderia acontecer isso, do género, ver aqui este jogo, importante é não perder, por exemplo. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? É óbvio que queremos sempre ganhar o jogo, mas se calhar contra certas equipas, começar a pensar aqui, não, é óbvio que nós queremos ganhar e vamos jogar um bom futebol, mas se bater ali, sei lá, os 70, 80 minutos, é mais importante não perder, porque já temos aqui uma vantagem considerável e podemos jogar com isto. E ali a partir daquelas 4 vitórias, eu comecei a acreditar mesmo, isto vai dar para nós, mas depois fomos indo jogo a jogo e até chegámos a falar, isto está-se aqui a fazer estas contas todas, se ganharmos a este, depois se empatarmos aquele, 2 jornadas de fim já pode estar feito. E na altura o Marco baixinho, experiente, vira-se assim, vocês estão com estas contas todas, mas isto vai ser só no último jogo. Isto é sempre assim, é sempre tantas contas, é no último jogo e com jeitinho no último minuto. E nós, fogo, no último jogo tudo bem, agora no último minuto não. Eu acho que criava mais ansiedade até ao grupo, porque a Liga 3 é como é. E nós nessas 4 vitórias, para mim, até houve ali um jogo que, por exemplo, o que me recordo mais está dentro de campo e pensar assim, pronto, este jogo já não vai dar para ganhar, mas não vamos é o jogo contra o Trofense, não estava à espera de ganhar aquele jogo. E quando ganhámos aquele jogo, claro que se instalou ali uma... E depois com os nossos adeptos, que foi o jogo que levámos mais gente fora, salvo erro, criou-se ali uma onda de acreditar mesmo seriamente na fase de subida. E até a meu ver, os 2 jogos com o Amarante, que eram os tais jogos que eu dizia ao Ricardo, se ganhássemos estava feita a pomba, esses 2 jogos para mim até foram jogos que merecemos muito mais ganhar que se calhar o jogo com o Trofense, e acabou por ficar empatado. Mas isso é a Liga 3, a Liga 3 não há uma ciência exata. A verdade é que nós fizemos uma coisa bem feita, que foi, mantivemos sempre na luta, tivemos sempre lá dentro dos 3 primeiros lugares. E aí a gente começou a acreditar, como é óbvio. E foi no último jogo, infelizmente ou felizmente, que assim tivemos os 26 mil e foi tal ambiente fantástico, como diz o baixinho. Mas o que interessa é que aconteceu e nós sempre, houve ali uma fase que acreditámos sempre e que jogo a jogo era a pensar sempre na subida. O que criava alguma ansiedade, era o que eu estava a querer começar a dizer, é que às vezes quando estás em estágio, antes do teu jogo, e estás a ver os outros jogos e começas a fazer essas tais contas, por exemplo, uma equipa que está à tua frente está a perder e começas, se eles perdem hoje a gente ganha, está feita a pomba. Quantos gols não houve nos 90 e tal esta época? Exatamente. Toda a gente. O Amarante deu reviravoltas espetaculares. Olha, um jogo que me lembro mesmo vivamente estávamos em estágio antes do jogo com o Vitória, à noite a jantar, quando chegámos ao hotel, e está a dar o Trofense Belém e o guarda-redes do Belém faz aquela defesa espetacular no penalti. Sim. Aquilo são sempre coisas que ainda não estás no dia de jogo, mas parece que já estás no dia de jogo, já estás ali a fazer contas na cabeça e dizes, se isto for gol, eles empatam, a gente ganha. Isto vai ficar uma coisa, vai ficar mesmo lindo.
Opa, isso claro que criava sempre alguma ansiedade, mas é a espetacularidade de estar a lutar pela subida. Eu já vivi isso várias vezes e é incrível. Quem disser que não faz contas está a mentir. Está a mentir. Claro, claro. Do género, é óbvio que nós estamos focados no nosso jogo e esse é o objetivo principal. Mas o nosso grupo até acho que criava uma ansiedade boa, para ser verdade. Porque estarmos todos ali juntos a ver os jogos e ver o que acontecia. Até houve vezes que nos reunimos na academia para jantar e ver jogos todos juntos. Porque isso criava ali. Já criava Melhor ali ainda uma mais o união. espírito de grupo, não é? Exato. Por mais que não acontecesse o resultado que nós queríamos, ao menos estávamos ali juntos já a torcer para acontecer alguma coisa, percebes? Tipo, Claro. já ali a fazer um bodozinho, já estávamos juntos. foi o jogo do Belém com o Varzim. Varzim-Belém, também vimos na academia. Ou seja, jogos que nos influenciavam. Nós víamos sempre. Pronto, já organizávamos ali um jantar ou almoço, dependendo da hora que fosse o jogo, e víamos isso. Depois também, esse espírito de grupo depois também se Já iam reflete. fazer trabalho de casa todos juntos. Mas o único que me deixou assim mais triste foi, para ser sincero, foi depois de termos empatado em Mafra. Juntámos todos no dia a seguir Era isso que eu tinha na perguntado. academia. Esse aí para ver o Warzone Blade. Opa, esse deixou um bocado ali de dor porque estávamos mesmo na esperança, sabes? Mas pronto, o Belém fez o trabalho deles e não mudou nada. Nós continuámos a saber que só dependíamos de nós, mas nesse dia já estávamos ali ainda mais juntos que ao costume. Estávamos mesmo ali. Estávamos com aquela coisinha tipo, se calhar hoje vamos festejar. Estávamos prontos, já estávamos. Já lá vamos falar desse fim de semana. Queria só fechar o tema porque tu há bocado, Carlos, já falaste. Para ti o momento-chave foi na trofa. E nós aqui a semana passada também tivemos esse exercício de falar aqui entre a bancada para nós qual é que foi o momento-chave. Não houve consenso, até acho que cada um deu o seu momento-chave. Perguntava-te a ti, Ricardo, já agora, qual é que para ti foi, se tivesses que eleger um momento-chave em que as coisas de facto mudam e que tu começas a ter essa mentalidade? Algum gol, algum jogo específico? Jogo específico, não. Ou seja, após fazermos aquela série de 4 vitórias, eu aí comecei a pensar seriamente. Pronto, se formos a pensar, acaba por bater no jogo do Trofense, que é quando fazemos a 4ª vitória. E depois também, já numa fase mais avançada, mas quando nós passamos de um 3-0 para um 3-3 em Mafra, eu pensei, isto não... Temos de subir a divisão. Ou seja, só dependemos de nós. O próximo jogo é em casa. Eu nunca tinha estado num jogo assim, onde tivesse a perder 3-0 e empatasse 3-3 e com a possibilidade ainda, tínhamos bastante tempo para fazer o 4-3. Por acaso não aconteceu, mas nunca tinha estado num jogo assim. Acho que a equipa toda ali saiu daquele jogo com o espírito tipo, isto não é para qualquer equipa, não é qualquer equipa que faz isto. Nós somos muito, muito lixados. Para fazer isto temos de estar muito unidos, todos a remar para o mesmo caminho, seja quem joga, seja quem está de fora, no banco ou na bancada. Aí eu também percebi que no fim de semana a seguir não ia fugir. Era impossível. Mas se fizéssemos o 4-3 ali em Mafra, eu acho que nos dava um ataque cardíaco. A todos. Essa era pós-livros. Mas estavas a falar do jogo-chave. Eu acho esse do Trofense, mas para mim também é o primeiro com o Belenenses da primeira fase e o primeiro da segunda e o segundo da segunda fase. Os 2 jogos que o Belém ganhámos em casa também são 2 jogos que nos dão muita vida. Mas o jogo-chave é o jogo Trofense. Foi a festa e o cara acha que pouca gente fala do jogo, mas foi um jogo super bem conseguido da nossa parte. Tínhamos uma pressão grande do nosso lado, e o Trofense é uma boa equipa, porque é, e se calhar ninguém dá valor a esse jogo porque era um jogo que já estava tudo reunido para subirmos divisão, mas para mim o jogo-chave é esse, é a maneira como entramos no jogo, a maneira como nos pusemos a ganhar. Acho que só houve ali uma parte na segunda parte que nos pusemos mais um bocado, mas também era a cabeça que já estava 3-0, já estava a pensar mais no festejo. Até posso confidenciar aqui que ele não vai ficar chateado comigo de certeza. Há um lance que eu faço a segunda defesa. Fiz uma assim logo no início da segunda parte, quando fazemos 3-0, e depois faço outra, uma segunda. Eu até vou à beira do Léo e digo, foda-se, Léo, o quê? Não podemos baixar, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, meio a dar-lhe uma dor, óbvio que não dou uma dor ao rei, não é? Mas, tipo, a ir à beira dele, tipo, então, ele assim, mano, deu-me aqui uma descarga emocional. Eu já quase nem consigo correr. Eu disse, pronto, deixa de estar que eu vou tentar safar isto.
E imagina, acho que foi o único momento do jogo que tivemos por baixo, porque o que fizemos no jogo de Trofense, as pessoas, para quem está no estado, pode parecer fácil, mas eu já vi muitas equipas no jogo decisivo a claudicar e nós não claudicámos. Por isso, para mim, esse é o jogo-chave. A quem o diz, ó Carlos, o que a gente já viu Nós do conhecemos bem momento. esse sentimento. É que durante a semana nós fomos vendo as notícias, as publicações da Académica, bancadas central esgotada, e bancada inferior esgotada, e bancada superior esgotada, e ia-se começando a ver, mesmo os próprios adeptos, redes sociais, que lindo é a Académica, e nós, dentro do balneário, sempre foi, pá, isto vai estar cheio, vai ser lindo subirmos, mas primeiro há um jogo para ganhar. Primeiro há um jogo para ganhar, e depois aí sim podemos fechar à vontade. E foi com esse pensamento que entramos, Ricky, logo. mas temos que dar uma dura aqui ao Henrique. Tu ouviste o podcast antes do jogo de Trofense? Eu acho que ouvi qualquer coisa Mano, género temos que lhe dar do jogo uma do dura. Copa da Piedade, se os Não, jogadores nem estão foi nervosos. isso. Não foi essa, nem não foi essa. Imagina, eles dão uns prognósticos e o Henrique diz assim: opa, na minha opinião, vai ficar 1-1. E faz assim uma pausa e eu pensei assim para mim: isto está burro ou não? E depois a ironia é que a pessoa que está do outro lado, que já não sei quem era. Era eu. Eras tu. Se tu dizes assim, estás parvo, pá, rir-me pesado, e tens que levar uma dura por causa disso. Mas depois lá disseste assim: não, afinal tens razão, vamos ganhar 3-0. Não, o António é que disse: "Epá, estás maluco, eles estão a ouvir." E eu digo: "Epá, tens razão." E eu não posso confessar aqui que ia dizer ao António para depois do episódio editar e cortar aquela parte. Porque foi Só muito que acabei por engraçado me mesmo. esquecer, então olha, ficou. Opa, agora já podes pôr, agora já está feito, já podes vir e estar à vontade. Não, eu queria te perguntar, e pergunto a ti também, Ricardo, porque estavas a falar disso. Explorar um bocadinho mais essa semana de preparação do grande jogo, não é? do grande momento. Vimos de um fim de semana em que já podíamos por 2 vezes ter festejado e para mim como adepto já aqui foi difícil gerir as emoções porque podia haver festa no sábado e confesso até, posso dizer aqui, comprei champanhe, mandei vir os meus amigos todos cá para casa aqui em Barcelona, vimos todos o jogo no sábado, podia ter dado, não deu. E eu depois digo, pá, já tenho ali o champanhe no frigorífico, manda vir a malta toda no domingo outra vez para ver o Barzinho com o Belenenses. Esse tal jogo que vocês estavam a falar, não deu outra vez. Frustração. Uma semana que para nós adeptos durou 3 meses. Para nós foi igual, nós queríamos era estar lá dentro. Nunca mais chegava ao dia, imagino que para vocês também. Epá, levem-nos aqui e levem também os nossos ouvintes um bocadinho para dentro do centro de estágio. Como é que foi essa semana? Primeiro dia depois do Varzim não conseguir dar-nos uma prenda. Terça, quarta, quinta, sexta, véspera de jogo. Como é que foi essa semana toda? Contem-nos mais. Para começar, não foi assim tão grande, porque acho que nós tivemos 2 dias de folga. Eu lembro-me bem, tivemos segunda e terça. Se não me engano, porque nós ficámos... Mais uma coisa bem feita pelo homem, para tirar ali aquela... Nós ficámos a seguir ao jogo, lá na academia, e tivemos treino de tarde para ver o jogo, que era às 7, ou lá o que era. Pronto, já acabou por resultado não nos ser favorável, e depois nós tivemos segunda e terça de folga, ou seja, acabamos por treinar quarta, quinta, sexta. O jogo foi sábado, se não me engano. Mas eu, pelo menos eu falo por mim, eu senti que não estava nenhum ambiente pesado, nada. Aliás, nós depois até falámos na festa, tu tinhas-me perguntado, sabermos que ia estar o estádio cheio, como foi na altura com o Cova da Piedade, se não me engano, se esse filme veio à cabeça, se veio à baila essa conversa no balneário, não houve. Eu acho que estávamos tranquilos. Aliás, até cheguei a comentar com o Nando, que é um dos adjuntos, ele estava nervoso. Ele estava muito mais nervoso do que nós. E nós, Nando, calma, é só um jogo, é a nossa casa, as coisas vão correr bem. E ele, vocês, e bem, mas vocês estão muito tranquilos para a situação em que nós estamos. De uma possível subida de divisão, estádio cheio, vocês estão muito tranquilos. E nós, calma, é só um jogo, as coisas vão correr bem. Ou seja, acho que estávamos tranquilos, os treinos foram também... não houve ali muita coisa falada, foi mais, vamos treinar, já não havia muita forma física a ganhar, era mais limar ali um ou outro assunto, e ir para jogo.
e pá, quando chegámos ali ao aquecimento e vimos logo pá, aí 15 mil pessoas no estádio, nós pá, depois falámos dentro do balneário, pá, isto tem de dar para nós, não podemos desiludir esta gente toda. Pá, e ainda bem que correu bem, mas pá, balanço geral, acho que não houve assim muita pressão. Queríamos era passar aqueles treinos à frente do género. Sabemos que o estádio está cheio e quem é o jogador que não gosta de jogar com o estádio cheio, né? Ou seja, nós só queremos chegar ali a sábado para ver como é que ia estar aquele ambiente e depois ganhar o jogo. Era isso que nós queríamos. Pá, pelo menos foi isso que eu senti. Não sei como é que o Carlos E houve uma coisa sentiu. também bem feita, no dia do jogo, isto foste tu que me disseste, Carlos, na Casa das Caldeiras, na noite da festa, que foi a coisa de vocês terem entrado para o aquecimento e já estar a casa bem composta, com pá, 12 mil pessoas. Sim, sim. Foi bom o estádio ter aberto tão cedo e ter deixado as pessoas entrar. Sim, porque deu para termos a noção de como ia estar mais cedo e nos prepararmos mais cedo para aquilo, e também deu-nos logo uma motivação extra no aquecimento, como é óbvio. Mas durante a semana eu concordo muito com o Ricardo. Acho que o grupo, opa, parece estar-me a repetir, mas o grupo é bué positivo e estávamos todos muito positivos. Eu até lembro-me que no dia de jogo chego ao estádio, ia brincar com as pessoas, a cumprimentar lá as pessoas do clube, não sei o que, eu ia ver e dizia assim: bom dia, eu não estou nervoso. E assim, tipo, eu lembro-me que até brincava com essa sensação. Mas e até os dias mais difíceis que eu tive, por isso é que eu estava a dizer ao Ricardo que me lembrava que a folga tinha sido segunda e terça, foi exatamente a segunda e a terça, porque eu fico aqui em Coimbra por causa da minha mulher trabalhar aqui. E então na segunda e na terça, como não tive treino, não tinha o que fazer, a qualquer lado que ia ali ao quiosque ao pé de casa, as pessoas diziam: então este fim de semana não pode passar. Ia ali a um café tomar um café: este fim de semana não pode passar. E depois um amigo ligava, outro amigo ligava, e não sei o quê. Opa, isso criou um bocadinho de ansiedade. Mas era uma ansiedade boa, e depois os treinos até ajudaram a acalmar ainda mais a situação, e ia ser tudo um bocadinho mais fácil, na minha opinião. Pá, deixem-me só explorar, porque pá, eu pagava para ser uma mosca na academia esta semana e tenho imensa curiosidade e tenho perguntas para fazer. O Ricardo disse que os treinos já não havia muita forma a ganhar, era ali limar algumas arestas. Pá, o que é que se lima? O que é que se treina antes de um jogo desses? Quer dizer, há assim tanta exploração tática ou é mais treino emocional e palestras? Não, em vez de água, eram cervejas no banco, e a gente, opa! E estava. Já estava. Não, estou a gozar, estou a gozar. Não, é mais uma Treinar para a outra festa. questão, é mais uma outra questão tática, por exemplo, a maneira como eles pressionam, como é que nós vamos sair a jogar, a maneira como nós vamos pressionar a saída deles, uma outra rotina que eles tenham bem vincada, mais pá, coisas de bolas paradas, rotinas que eles tenham. Pá, é mais coisas desse tipo. É assim isso que se treina. Pronto, nós fazemos o nosso treino, como é óbvio, nós trabalhamos a nossa equipa, mas depois são-nos chamados. Nós, pronto, falando assim um bocado do que é a nossa semana, nós temos sempre 2 dias de análise de vídeo, onde analisamos o adversário. Um dia Ricky, tens que falar do quiz. O quiz é icónico. Não, mas isso só apareceu agora para o fim. Mas pronto, nós fazemos a análise, ou seja, a organização ofensiva e defensiva deles num dia, e depois fazemos as bolas paradas deles, ofensivas e defensivas. Pontos que nós podemos explorar, e depois da equipa estar toda junta nessa análise de vídeo, passamos para o campo e fazemos alguns exercícios que nada têm a ver com isso, mas fazemos outros exercícios que são focados para explorar, por exemplo, os pontos frágeis do adversário, ou nos precavermos dos pontos fortes deles. Pronto, basicamente é isso que se treina numa semana dessas. E o quiz? O quiz é o quê? O quiz foi uma dinâmica que inventaram agora, sei lá, nos últimos 3, 4 jogos, em que pronto, nós temos esta análise
de vídeo e depois fazemos tipo um Kahoot, não sei se sabem o que é o Kahoot. Sim, sim. Pronto, com perguntas Acerca do vídeo, tudo que por vimos. exemplo, vamos supor, o Trofense sai a jogar pelo central do lado esquerdo, por exemplo. Pronto, ou melhor, temos que pressionar o central do lado esquerdo do Trofense. E depois no quiz tem na saída do Trofense, quem é que nós devemos pressionar? O central do lado esquerdo, o central do lado direito. Não devemos pressionar ninguém porque eles batem longo. Tem assim umas opções. Pronto, e assim são várias perguntas e depois E há a uma malta ficava pontuação. mais atento porque todos queríamos ganhar aquilo, porque quem ganhasse tinha pontos extra para a nossa liga interna. Exatamente, nós tínhamos uma liga interna com pontos dos exercícios que fazemos no treino, ou seja, vamos supor, eu ganhei este exercício, ganhei um ponto para a tabela. Esse Kahoot, o top 3 recebia pontuação para essa tabela. Havia alguém que errasse recorrentemente. Opa, só apareciam os primeiros lugares. Havia malta que metia nomes falsos para caso errasse não saberem que eram eles. Sim. É verdade. Podemos perguntar quem é que for o top 3 da Liga Interna ou não? Mas em relação, Não, em a liga relação a interna Kahoot, era meio. Kahoot. em relação a Kahoot, quem costumava ficar à frente nos questionários? Pá, eu costumava ficar lá em cima. Eu ganhei E um também. O Montes também. Eu ganhei um, foi por isso que não paguei no fim do mês da liga Carlos. interna, que isso deu-me bué E pontos. quem é que trocava o nome? Para não aparecer na Oh, lista. havia malta que trocava por ser engraçado. Metíamos o nome de alguém lá da academia, das cozinheiras, ou coisa das senhoras da limpeza, ou coisa assim do género. Era bem engraçado. Aquilo, tipo, obrigava-te a estar mais atento ao vídeo, mas também era uma cena super engraçada e criava competitividade entre nós, que isso sempre houve. Sim, Porque sim. Opa, essa liga interna era cara, atenção. Aquilo é- Ainda era. Imagina, se fôssemos 20 a treinar durante um mês, eram os 10 primeiros não pagam e os outros 10 cada um paga 20 euros, ou seja, é 200 euros por mês que se mete na caixa. Olá. Exatamente. Ou seja, por isso dinheiro. muitos treinos dá vazia. Aquilo nos Vazia treinos da grana. dava vazia no final do treino. E Pois depois era, gajos que não tinham apontaste treinadores bem o comprados, exercício. opa, coisas assim. Os treinadores eram Sim, comprados. havia ali, como é que nós chamávamos? Estava a fugir o nome. Não era ditadura, era Era a Era ditadura. ditadura. Era a Que, ditadura. Havia lá pá, um ditador lá havia no ali três meio. atletas, três atletas, que aquilo, em caso de dúvida, caía sempre para lá deles. Era a ditadura. Eu não vou dizer essa nomes, senhora. mas Eles sabem sabem quem quem são. Eles sabem quem Não são. vamos aprofundar, fica para quem vos encontrar pessoalmente aí nas ruas de Coimbra para vos perguntar quem é que são esses 2 ou 3. Bem, mas o que é certo é que vocês realmente, pá, no dia de jogo, como vocês estavam a dizer, para quem esteve de fora, pareceu fácil. E pareceu fácil e vocês estariam tão concentrados que até houve incêndio a meio do jogo e vocês não se aperceberam, não é verdade? Eu percebi. Eu não me apercebi, os meus pais disseram-me depois no final do jogo, com qualquer coisa com papel higiênico, né? Uma coisa assim de género. Apercebi-me da fumarada, não sei da profundidade daquilo, mas apercebi-me. Foi um bocado o papel higiênico que pegou fogo, a coisa pareceu estar ali negra, mas bom, muito bom que não vos afetou, mostra realmente a consideração com que vocês estavam. E depois veio a melhor parte. Veio uma tarde e noite muito longa. Para quem esteve lá sabe até que horas durou. Perguntar-vos individualmente, antes de irmos detalhar um bocadinho mais, qual foi o melhor momento dos festejos para vocês, para cada um de vocês. Imagina, para mim, o que me marcou mais até foi a parte da invasão ao campo. Talvez porque nós muitas vezes falávamos lá atrás sobre isso no autocarro, que foi no fim de um jogo em que levámos mesmo muita gente fora, que deve ser tipo fantástico também nós que jogámos futebol e gostamos de futebol, ter um ano em que vives uma experiência de adepto, não é? De seguir os clubes para todo lado, de experimentar várias cidades. Tu como jogador de futebol nunca vais ter isso, tipo, durante largos anos na tua carreira. E acho que o mais perto que eu tive de ser adepto este ano foi no momento da invasão, porque pá, esquece, eu tive sem ver os meus colegas durante uma hora, pelo menos. Aquilo foi. Eles pegaram-me em tudo, roubaram-me os calções, até me deixaram só com umas cuecas super divertidas que eu tinha E já no vamos dia falar do sobre jogo. essas coisas, já vamos falar sobre esses boxers. Opa, salta, aqui, eu fiquei a pingar água, fiquei a suar mais do que em qualquer jogo que fiz esta época. Para mim foi mesmo. Opa, foi sentir-me mesmo overwhelmed, sabes? Tipo, esquece, foi incrível. Por acaso, esse momento foi muito engraçado porque tu
tu eras levado, davam-te uma festa e depois, de repente, esse grupinho que estava à tua volta parava, tu andavas 5 metros e juntava-se outro grupinho à tua Já estava volta e era outro. outra festa outra vez. Era impressionante. E tu, Ricardo, melhor momento da noite? Eu tive dois, gostei muito de dois. Pá, quando ali estamos a tirar a foto com o placar e do nada estamos a ser assim empurrados para a frente, eu estava tipo assim até para trás, oh malta, vou calma, não sei o quê, isto, vamos cair todos. E quando dou por mim, não era a malta da equipa, era adeptos a vir, tudo a empurrar, não sei o quê, placar logo para a frente. Pá, foi muito fixe. Depois gerou-se ali uma roda do nada e começou tudo a saltar, a cantar Académica com as camisolas e as bandeiras. Pá, foi muito fixe. Gostei também, pronto, mais pessoal ali com a minha família, tirar umas fotos, estar com eles. É assim um momento também, pronto, muito íntimo e eles que são quem me acompanha sempre, todos os dias e para todo lado. Vê-los ali num momento de sucesso também foi muito bom. E depois, os Jardins da AC. Os Jardins da AC estava uma loucura. Os Jardins da AC ali a fazerem também, deixar aqui um abraço ao Jorge, que estava um apresentador. Ganda Jorge, pá. O nosso Jorge estava um apresentador 5 estrelas, ele ia lá fazer introduções à malta e depois a malta ia e depois era e salta ali. Pá, estava muito fixe, muito fixe. Foram os momentos que eu gostei mais. Confirmas-me, porque quando estávamos à vossa espera na Câmara Municipal, tu de repente abres uma live no Instagram e se bem ouvi, mas queria aqui a tua confirmação, passou na playlist do autocarro a nossa música do Pela Manhã na Café, ou não? Passou. 100%. Passou, 100%. Aliás, nós vinhamos a cantar isso. Eu bem me parecia ter ouvido uma música familiar da Nós tua live. Nós mesmo durante a semana cantávamos durante a semana de manhã e tudo, a gente entrava a cantar às vezes. Ficava no ouvido. Foi incrível. Imagina, eu na festa, há um bocado propriedade académica. Há um bocado na festa, até me esqueci de dizer também porque gostei tanto desse momento da evasão. Imagina, o meu pai é uma pessoa que não percebe nada de futebol, nem acompanha futebol. E tipo, este ano ele só viu 2 jogos, a época inteira, que por acaso foi na Trofa e foi este com o Trofense. E imagina, quebramos a maldição. A maldição do meu pai ver os jogos. E imagina, e aconteceu uma coisa que é, nem ele tinha noção. Eu estava a tentar ir ter com ele, que ele estava tipo a 200 metros de mim, depois da invasão. Eu não consegui ir ter com ele. Porque chegava uma pessoa, queria uma foto, chegava outra pessoa, queria uma foto, chegava outra pessoa. E ele até tipo, ficou, é uma pessoa que não gosta de futebol, nem liga muito, mas ficou até um bocado emocionado e tipo, perante a grandeza do clube e do momento. Que nós sentimos-nos jogadores de equipa grande naquele momento, ponto final. E eram. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E mostraste também ao teu pai, como nos mostraste a nós, com muito entusiasmo, os teus boxers vermelhos de Natal. Mostrei os meus boxers vermelhos. A minha mulher estava ali na cozinha e estava-me a ouvir. Imagina, eu tinha uns boxers, esses 2 boxers que eu tenho, a minha mulher, tipo, dia dos namorados, a gente nunca troca nada, nem fazemos prendas sérias, mas às vezes fazemos uma prenda de brincadeira. E eu tinha uns boxers que eu usava no início da época com a cara dela. Só que esses já não estavam a dar muita sorte. E então disse, chegou a uma altura que já estavam a ficar velhos, disse, vou trocar os boxers. E troquei para uns boxers de Natal, que na zona do pênis, diz, Sara, um docinho de Natal para ti. E tenho uma bengala de Natal. Quando me tiram os calções, eu só pensei, estes gajos vão beber os boxers, estes gajos vão achar. Há aquela cena que o guarda-redes é maluco, eles vão achar um de caralho. Eu pensei assim. Tu ficaste contentíssimo quando tiraram os boxers, aliás. Vou mostrar o boxer da minha mulher a dizer, Sara, um docinho de Natal para ti. Muito bom, muito bom. Icónico. E depois houve mais um momento muito caricato já lá para o final da noite. Até foi o Henrique que protagonizou isto. Que foi depois de vocês estarem na Câmara, depois de terem ido à rádio, depois de terem ido aos jardins. De repente vemos o autocarro a sair ali do estacionamento à frente do TAGV. Com todos lá dentro. Com vocês lá dentro, os jogadores lá dentro a irem-se embora. Eu ligo ao Henrique
ou melhor, o Henrique ligou a mim, António, onde é que tu andas? Pá, estou na Casa das Caldeiras, vim aqui só ver um fino, acalmar um bocadinho, vem cá ter. O Henrique começa a ir para a Casa das Caldeiras, e à porta das Caldeiras apareces tu, e o Montes, E o Ricardo Costa e vocês dois. e o Teixeira, Aliás, exatamente. foi aí que combinámos este episódio. Foi. Pois foi. E imagina, mas E isso aí, nós entramos todos no autocarro, mas o autocarro não arrancou. Que entramos nós e as nossas famílias todas. E imagina, mas depois, pá, o autocarro arranca, não arranca, toda a gente estava a dizer, mas o autocarro vai para a academia, mas quem quiser ficar aí pode ficar aí. Então, mal nos disseram isto, nós arrancámos logo. Tipo, até Exato. estava, o meu irmão e a minha namorada estavam comigo, o meu irmão estava felicíssimo, ele, olha, conheci o autocarro da Académica, que top, não sei o quê, eu já estou contente, já posso sair do autocarro. E assim foi, mal disseram, podemos ficar aqui, nós saímos do autocarro e disseram, não, agora não vamos deixar a festa esmorecer, que nem íamos do autocarro para a academia, a malta ia acalmar, não, siga, direto para as caldeiras. Aquilo, aliás, nem era a academia, o autocarro ia ao estádio, porque Ou ao nós estádio, era uma no coisa estádio assim. saímos diretos. Ou malta que deixou lá bolsas e mochilas e quem quisesse voltar ao estádio para ir buscar as coisas podia ir. Pois, Deixei então lá tudo. é daí que nasce, porque eu pergunto ao Carlos, pá, Carlos, como é que é possível, vocês ainda há bocadinho estavam a sair do autocarro, já estão aqui, ao que tu me respondes, Carlos, não sei se te recordas, nós estamos em todo o lado. Eu recordo. E, pá, sabes que eu tinha que fantasiar a cena? Eu não gosto de uma resposta direta, estás a ver? Eu podia simplesmente dizer. Imagina, este momento e esta pergunta nem me fazia se eu fosse direto contigo e dissesse, o autocarro nem chegou a arrancar. Foi só isso. Mas a resposta deixou-te ali com curioso. Foi muito Opa. épico. Vocês conseguem, já com uma semana disto ter acontecido, nós estamos a gravar no dia 26 de maio, vocês conseguem explicar e já absorver tudo e explicar porque é que a festa, porque é que isto bateu tanto, porque é que isto foi tão grande e qual é o verdadeiro impacto da Académica em vocês? Já conseguiram descer um bocadinho à terra e pensar sobre isso? Assim, eu acho que a festa teve muito impacto, pronto, por ser uma subida de divisão, como é óbvio, e a Académica já há bastante tempo que não tinha assim uma fase boa, ou seja, não celebrava algo em grande. Se calhar houve malta que teve na festa que nunca teve assim uma grande alegria da Académica, digo eu, malta mais nova. E acho que essa envolvência toda de várias gerações, seja malta como vocês, malta mais adolescente, malta mais velha que já teve alegrias com a Académica, acho que essa envolvência toda, e acho que foi-se passando um bocado a palavra na cidade. Foi aquilo que o Leandro falou muitas vezes, o clube e a cidade começaram a ficar ligados, eu acho que qualquer pessoa que fosse de Coimbra queria estar no estádio naquele dia, queria estar na festa naquele dia, só não esteve se calhar porque não conseguiu. Não digo que tenha ficado na festa até ao fim, mas pelo menos numa fase inicial acho que toda a gente quis fazer parte disso. Acho que vai muito por aí, pela fase, assim, por este passado recente, por assim dizer, que a Académica tem tido, que não tem sido bom, não tem sido à imagem da Académica, e o facto de agora estarmos numa fase boa fez com que muita gente aparecesse. Acho que é um bocado por aí. Carlos, tu que já subiste, perdão-me se me estiver a enganar, mas esta é a tua terceira subida. Sim, Subiste sim, com é a Leiria terceira. e subiste com Faf. Não, Leiria, Trofense primeiro, Leiria e agora Académica. Tinha ideia que tinhas subido com o Faf. Mas muito bem, 3 subidas. Não, obviamente, não quero desfazer, nem quero que for-te numa posição ingrata de estares a dizer que um é maior que o outro. Não quero nada disso. Mas a festa na Académica ou o subir na Académica por ser a Académica tem algum impacto diferente? Eu vou-te dar a resposta mais sincera a isso. Óbvio que tem um impacto completamente diferente e até não sei se sabes, mas nos dias depois de termos subido eu fui a Fátima a pé com o Leandro e com o Queres Kaká falar disso, não é? Claro. e comentávamos, e eu comentei com eles até uma situação que foi, imagina, no Leiria, não estamos aqui a medir pilas, como é óbvio, mas no Leiria a festa foi até dentro do estádio e tudo, tipo, também houve assim
uma cena no meio do campo, e depois a discoteca e tudo, era tudo dentro do estádio, imagina. Tipo, nós não saímos do estádio desde as 8 da noite até às 4 ou 5 da manhã, percebes? E mesmo tu estavas na discoteca, no próprio estádio onde tinhas acabado de jogar, onde tinhas jogado para 22 mil pessoas, mas tu estavas ali e nem havia assim muita gente a conhecer-te, sequer, nem a debater contigo, nem de uma certa forma idolatrar-te da mesma maneira que sentimos desta vez aqui em Coimbra, porque as pessoas vinham mesmo do tipo agradecer-te e beijar-te os pés por aquilo que tu fizeste e por estares a levar o nome da Académica e pela civilização. Opa, foi uma sensação mesmo completamente diferente. Não há mesmo palavras para descrever, até porque tu estavas a perguntar sobre a festa. Imagina, como é óbvio, antes do jogo começas a idealizar coisas na tua cabeça, não é? Tipo, é inevitável. E nunca nos nossos melhores pensamentos achávamos que ia ser uma coisa assim tão grande. Claro que estávamos todos ansiosos pela festa, mas nunca pensámos que fosse vivida desta maneira. Tipo, a maneira que as pessoas nos acarinharam foi incrível. Eu até te vou dizer, e estavas a perguntar se já tínhamos recuperado da festa. Imagina, eu ainda fui a Fátima com eles os dois ainda um bocado nesse ambiente a pensar na festa e a falar sobre muita coisa sobre isso, mas depois nos dias a seguir em casa acalmei mais um bocado. Mas eu na semana, antes do jogo contra o Trofense, eu virei para a minha mulher e disse, olha, eu quero começar a ver uma série que me inspire para este fim de semana. E comecei a ver uma série que já tinha visto, Ted Lasso, que é sobre futebol, mas não é nada sobre futebol, mas opá, tem ali coisas muito engraçadas. E ainda ontem estava a continuar a ver Ted Lasso e eles na série subiram de divisão e isso vem-te logo à cabeça. Pensas logo, quando fomos nós, começas logo a sentir aquele arrepio. Opá, foi uma sensação incrível e até é difícil meter tudo em palavras. Claro. E olha, conta-me essa ida à Fátima, porque é que deixaram o Ricardo, não se apeitou a fazer os quilómetros Olha, depois? eles são os meninos, mano. Eles são os meninos, porque imagina, aquilo, pronto, de nós três, nós tínhamos feito promessa, não sei o quê, mas depois a gente disse que quem se quisesse juntar, que se podia juntar. A cena é que nós íamos sair no fim do jantar da equipa, na terça-feira. E a malta teve medo de sair no fim desse dia. E nós dissemos que íamos naquele dia, pronto, fomos naquele dia. Opa, e foi uma sensação incrível. E digo-te, recebi quase tantas mensagens de ir a pé a Fátima como de subir divisão, que não estava nada à espera. Porque as pessoas ficaram mesmo tipo, opa, não estavam à espera que fizéssemos aquilo e custou para caraças. Também tenho que ser sincero. Ricardo, tu não és de caminhadas? Pá, fiquei de fora. Quando me disseram que esta jornada ia começar a seguir a um jantar por volta da 1 da manhã, eu não é para Era mim. para as pernas se sentirem menos, ou não, Carlos? Não é para mim. Imagina, eu é que já tenho tijolos e posso estragar os meus pés. Esses gajos não podem, estás a ver? Olha, mas espero que o Leandro e o Kaká não tenham estragado os deles. Não que eu ia pôr almofadas debaixo dos pés do Leandro cada vez que ele dava um passo, tá? Ótimo. Para não estragar o nosso rei. Lindo. E foram 2 dias inteiros? Fomos 2 dias, fomos 2 dias seguidos. Fomos um dia da meia-noite e meia até às 9 da manhã e no dia a seguir fomos das 4 da manhã até chegar até ao meio-dia e pouco. Incrível. Ou Como uma é e que foi pouco. essa sensação de chegar a Fátima? Não, foi incrível. Eu tenho que ser sincero, os últimos 10 km, muito difícil. Estás a Mentalmente. ver aquela cena dos últimos 10 km? Mas imagina, eu já fiz maratonas muito grandes, tipo, já fiz maratonas, quero dizer, trails. Fiz um trail, por exemplo, uma vez de 32 km com muito acumulado. Mas nada é igual àquilo, estás a ver? Tipo, 2 dias seguidos a fazer 40 km. E nós nos últimos 10 km, nós já íamos assim, tipo, assim meio que distanciados uns dos outros. Íamos todos a falar mal da nossa vida. Tipo, todos a pensar, para que é que eu vim? Difícil Porquê é que para... fomos subir? Yeah. Mas tipo, no momento que entrámos no santuário, esquece. No momento que entrámos no santuário foi incrível, valeu tudo a pena. E claro que houve aquela conversa de será que vamos fazer isto outra vez? Ótimo. É bom sinal que tenha havido essa conversa. E olha, falando em conversas, vocês os dois confidenciaram nessa noite da subida que são ambos uns mais regulares que outros, mas ouvintes aqui do Conversas de Bancada. E eu tenho uma pergunta que não vos fiz na altura, mas fiquei-me a remoer por não a ter feito, que é qual é que foi, e aqui à vontade, qual é que foi a maior bacurada, a maior barbaridade que vocês ouviram saída dos nossos microfones, que vocês disseram, pá, estes gajos não estão nem aí.
Eu sei qual foi, amigo. Epá, é difícil. Eu acho que tinha uma na cabeça. Agora, eu não tenho a certeza se foram vocês, mas acho que foram vocês. Uma altura, o Fran que já nem está na académica, que alguém se virou assim. O Fran estava lesionado, só que não se passou essa indicação para fora. Ou seja, para vocês o Fran era um não convocado naquele momento. Supostamente treinava e só não era convocado por opção. Mentira, o Fran estava lesionado, nem sequer estava a treinar. Mas como não era passada essa informação e algum de vocês, já não sei quem foi, pá, não sei o que é que se faça com o Fran Pereira, ele deve ir bêbado para os treinos. Uma coisa assim do género. Não sei se foram vocês aqui, foram vocês. Não, acho que não foi este. Não Essa tenho Algo a mais certeza. agressivo, essa Ricardo. não fomos nós, não. Não É tenho a uma curada certeza. que podia sair dos nossos microfones. Mas pronto, eu acho lembro que na é altura impossível. do Fran estar lesionado, e de haver a questão tipo, porquê? Porque é que ele não entra? Porque é que ele não joga? Será que o treinador não confia nele? Tendo em conta que ele ano passado até teve bem e simplesmente o Fran estava lesionado. E começou-se a criar ali tipo, será que ele não treina bem? Será que foi algum conflito que teve com o treinador? E nunca meteram a opção mais básica que era, ele pode estar lesionado. Opa, essa parte é muito engraçada, quando a gente sabe de alguma coisa que vocês não sabem. Tipo, mas eu lido bem com isso, sabes? Tipo, eu até me rio, levo para o lado mais cómico, mas acho que é perfeitamente normal. Mas em relação pessoal, imagina, sei lá, houve várias vezes, várias, não foram assim tão várias, mas sei lá, há golos que alguma vez vocês possam ter dito, olha, se calhar o Carlos teve aqui alguma responsabilidade. E os verdadeiros golos, Quando onde a acho. culpa era do Ricardo, não é? Já me Não, contaste. não, olha, já houve o contrário, tipo, ninguém me responsabilizar por alguma coisa e ser totalmente a culpa minha, como o contrário, percebes? Tipo, imagina, vou-te dar um exemplo. Para mim, o golo que eu tenho mais culpa na segunda fase, tu não te vais lembrar. Tu já me contaste essa história, mas quero que contes novamente. Para mim, o golo que eu tenho mais culpa nesta segunda fase é na trofe. Que é uma bola claramente de saída, claramente para mim, estás a ver? E passou completamente em branco para A vocês. malta acho que Tal como- culpou o Cuba, acho que foi o Cuba, porque o Cuba estava a marcar a homem, Exatamente. coisa assim. Disseram, o Cuba muito Yeah, perdidão. imagina, Yeah. tipo, óbvio que a zona podia ter feito melhor, mas aquilo é uma coisa que claramente é culpa minha também, culpa um bocado de transmissão de Liga 3. Por exemplo, no jogo com o Amarante, lá em Amarante, na segunda parte, façam um defesão, pá, e ninguém falou daquilo. Porquê? Porque na televisão é um canto que o comentador disse: o canto é batido e a bola é desviada. É desviada os p***, fui eu. Estás a ver? Por exemplo, o corte do Edson, o corte que vocês Sim. falam do Edson no jogo com o Belenenses, é um desentendimento entre mim e o Ricardo. Estás a ver? Tipo, começa ali. Porque o Ricardo baixa a cabeça porque sou eu que falo para ele. Por exemplo, outro caso engraçado, a expulsão do Casca, é culpa minha. Pode não parecer nada, ninguém sabe, mas é culpa minha. Porque era uma bola na profundidade que eu achava que a bola ia bater e entrar na área, estás a ver? Só que a bola tipo, foi de um pé esquerdo e foi tipo em banana. Então ela bateu fora da área e correu no prolongamento da linha. Só que eu naquela hora falei o meu nome, porque achava que a bola vinha para mim. Então o Kaká tipo, meio que se assusta e corta mal a bola. Estás a ver? Eu acho que nem foi de falar assim, não. O Carlos nesse lance a vira-se assim, deixa. E o Kaká ficou naquela tipo, o Carlos vai agarrar. Tipo, E quando começámos a ver que a deixar bola para mim. nem sequer ia entrar na área, o Kaká dá-lhe só assim um toquezinho tipo de recurso, o adversário, já não sei quem foi, pega na bola e o Casca dá-lhe ali um pisão e é expulso. Yeah. Mas imagina, o que eu te quero dizer com isto é, há coisas para o bem e para o mal. Há coisas que tipo, que foram culpa minha, mas vocês não chegam a saber. Mas às vezes também funciona para o mal, que é, às vezes faço uma defesa, faço alguma coisa muito boa que nem se conseguem perceber, tipo. Mas também culpa um bocado da transmissão da Liga 3, que não é o melhor, não é? E porque por exemplo, um jogo que eu lembro-me, a minha mulher, as vossas pontuações, ela vai logo ver. Ela é f***da. Esquece. Ela tipo, vai logo ver. E há um jogo que é em Belém, que vocês dão uma pontuação bué bem, na segunda fase. Nesse jogo faço 2 defesões. Só que defendi para o poste. E na transmissão não dá para perceber que foi para o poste, estás a ver? E no primeiro golo que sofremos, que é tipo, há um ressalto que é um corte do Ricardo, nas imagens nem dá a percepção que eu não estou a contar com aquele corte do Ricardo, então já estou ali a meio caminho que não estou a meio caminho porque me apeteceu, estás a ver?
Pá, Sim. esse tipo de coisa eu acho muito engraçado. Tal como acontece comigo, deve acontecer com colegas meus. Tipo, quando vocês apontam algum erro, nós, claro que. Mas vai de encontrar conversa com o Ricardo, disse logo no início do podcast que os primeiros a saber que errámos fomos nós, estás a ver? Yeah. Por isso, claro que vocês podem estar à vontade para dizer tudo o que quiserem, porque acho que nós temos maturidade suficiente para saber arcar com isso. Mas claro que é bom quando ouves alguém falar bem de ti, por isso manda vir notas 10. Mas já tiveram, eu disse em primeira mão, na noite da subida, a nota deste jogo vai ser nota 10 para toda a gente e foi merecida. Estava a falar desse jogo com o Bolonenses, foste a pior nota. Vê lá se ainda assim não foi justo esse 4. Yeah. Toda a gente. Mas mesmo Pois, mas assim, é isso que eu estou a dizer. Mas se você tivesse visto aqueles 2 defesões que fui eu que defendi para o posto, dava passavas 4 e aquilo para um meio. 6, dava um 6, esquece. Já metia ali a média lá em cima. Está certo, está certo. Vou tentar não estar condicionado para a próxima temporada com notas para saber que vocês estão a ouvir e que as vossas namoradas ficam chateadas connosco. Mas olha, queria-vos, para fechar, perguntar exatamente sobre isso, porque é inevitável estarmos aqui a conversar nesta altura da época. Quero-vos perguntar como é que vocês se sentem em Coimbra e que desejos é que vocês têm para o futuro. Não vos vou perguntar sobre contratos, sobre confidencialidades. Quero simplesmente perguntar como é que vocês se sentem, estando ainda neste momento como jogadores da Académica, e o que é que vocês querem para o vosso futuro mais próximo. Pá, posso começar já. Eu sinto-me muito bem em Coimbra, gosto da cidade, acho que é uma cidade porreira, acolhedora. Pá, eu sou do Porto, ou seja, estou aqui também um tirinho do Porto. E para o futuro quero ver a Académica bem, seja comigo a fazer parte ou não, esperemos que a fazer parte. Mas pá, essencialmente isso. Sinto-me bem em Coimbra, gosto da cidade, acho que as coisas são todas muito perto umas das outras, as pessoas são acolhedoras. E pronto, sim, esse fator também está perto da minha casa. E em relação à Académica, pá, chegar ao sítio onde merece, e se eu puder fazer parte, melhor ainda. Pá, sem dúvida, é igual. As pessoas sabem, e eu digo isso muitas vezes, que quando das 2 vezes que vim para Coimbra trouxe a minha vida para cá, a minha namorada e os meus cães. Parece que não, mas se faço isso é porque gosto mesmo de estar aqui, porque me sinto bem aqui. E acima de tudo, muito feliz por termos tido uma época de sucesso e pela Académica, que é um clube que merece estar a voltar ao seu caminho. Feliz muitas vezes também porque pela maneira que recebem a minha família, tipo, a minha namorada no trabalho dela às vezes é acarinhada por eu ser jogador da Académica e não tem nada a ver com isso. O meu irmão diz que independentemente de eu ficar aqui ou não, que nunca se vai esquecer deste ano e desta época, e que nunca, ele dizia muitas vezes durante o ano, opá, nunca confio em tanto como a equipa tua fosse ganhar. E isso para mim diz-me muito, diz-me as pessoas gostarem do clube que eu jogo, e vamos ver o que é que o futuro nos guarda. Muito bem, esperemos, espero e acho que falo em nome de muitos, não digo todos, mas muitos academistas, que gostávamos imenso de vos ver para o ano e de mais anos de vocês vestir o losango mágico. Seria um gosto e um privilégio ver-vos contribuir para a Académica, como o Ricardo disse, ser devolvida ao lugar que é seu. Mas por agora quero-vos apenas desejar umas boas e merecidas férias descansadas. Obrigado. O Ricardo já nos falou um bocadinho dos seus planos quando ainda não estávamos em off. Carlos, muito pádel, vais-te dedicar às raquetes estas fui jogar hoje, que já não jogava há um ano inteiro, e vai ser pádel, vai ser umas corridas aqui por Coimbra, e quando voltar a casa, a Vila de Conde, aproveitar as férias em família. Uma viagemzita que já está marcada, São João, que é o ponto alto das minhas férias, e pronto, basicamente é isso. E neste momento vou andar a passear os cães e coisas assim do género por Coimbra. Por isso, se algum adepto quiser parar-me com os cães, está à vontade, que acontece muitas vezes. Que eles já ladram académico, olha o gajo aqui. Olha! Académica! Não, hoje não está. Hoje não está. Tá, olha aí, ó. Eu gajo é da Académica mesmo. Académica! E é assim mesmo com os teus cães,
que a gente termina esta boa conversa. Obrigado, rapazes, mais uma vez, não só por esta conversa, mas como por esta época, que foi sem dúvida nenhuma uma das mais felizes das nossas vidas. E sei que falo por muitos. Obrigado mais uma vez, umas boas férias e Obrigado. estamos Obrigado, aqui a falar em breve com mais conversas e com mais heróis da subida aqui do Conversas de Bancada. Até lá. Obrigado, grande abraço. Obrigado. Um abraço.